Gente, o Lucas toca o sítio Sertão. Eu fiz uma brincadeira com ele do Sertal também, né? E o Isso. tão de tão grande. E, enfim, aí a gente foi brincando aqui. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu fiz um contato com o Lucas, primeiro contato lá no meio da pandemia. A gente teve umas trocas muito interessantes, pensando, pensando sistemicamente, filosofando um pouco as questões ecológicas, as questões da produção primária, as questões do declínio energético que a gente vive. De lá para cá a gente vem mantendo um comentário aqui, outro ali, a gente se fala de vez em quando e tal. E eu chamei ele para gravar, porque ele está com um empreendimento funcionando em Brumadinho. Brumadinho passou pelo crime ambiental, enfim, todas essas questões nos últimos anos. E eu achei interessante a gente ter a perspectiva de uma pessoa que atua acreditando na nossa capacidade de restaurar os lugares, de melhorar a saúde dos lugares, atua acreditando que isso é um empreendimento possível, se organiza financeiramente para isso. Então, pessoas que estão buscando integrar as soluções nas suas vidas. Ele foi muito gentil porque ele trabalha pra caramba. Quem trabalha com sistemas florestais e hortiflorestas sabe disso. Ele tem a CSA, faz entregas, e tal. Então é um ritmo bem corrido semanal. E ele foi muito gentil de doar o tempo dele para a gente aqui. Lucas, muito obrigado, bem-vindo. Como você está, meu amigo? Oi, Eurico. Obrigado também. Bom dia. Eu tô melhor do que eu mereço, mas tô bonzinho. Igual você falou, né, cara? Mas um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, pela abertura dessa troca. E, e é isso, né? É intensidade alta, né? Para produção, né? Para quem escolhe para produção, né? Eu acho que quase qualquer área, a produção, ela é muito diferente da especulação, do serviço, da comercialização, do atravessamento, né? Produzir é uma coisa muito intensa. E produzir algo vivo, né? Aí fica ainda mais divertido, porque você controla muito menos processos, né? Diferente de uma indústria de transformação, por exemplo, onde você está produzindo também, mas é diferente, é bem diferente. E a Fazenda Sertão, né? Nasceu com esse propósito de provar, de comprovar, né, que é possível produzir regenerando, criando também bem-estar para as pessoas que estão ali no empreendimento e se mostrar possível, né? Se mostrar viável economicamente, gerando conforto, gerando dignidade. Então, são propósitos assim que estão na essência, né, na alma desse empreendimento, que eu resolvi encampar depois de longa trajetória aí trabalhando no ambiente corporativo, né? Eu fiquei 17 anos trabalhando em Brumadinho mesmo, no Instituto Inhotim, com gestão de acervos, né? Fazendo a gestão do acervo botânico durante 7 anos, fazendo a gestão do acervo artístico durante outros 10 anos, e sempre atuando num esquema de muito crescimento, né? De muita expansão. Inhotim existia, quase não existia, né? Antes para o grande público e em poucos anos se torna uma referência mundial em exposição de acervos, né? De arte contemporânea e o botânico. Então, essa foi minha trajetória mais recente do ambiente corporativo e de repente eu migrei para essa totalmente, né, que eu já vinha flertando há alguns anos. Aí eu migro totalmente para essa história de enfiar as quatro patas na terra mesmo. Esses dias eu tenho feito uma pesquisa, estou fazendo desenvolvendo uns escritos aqui, né? E aí lendo o Savory, lendo o Bill Mollison, lendo o Holmgren e alguns outros autores sobre questões econômicas. Uhum. E eu tenho comentado com algumas pessoas que eu tenho me espantado, assim, não sei por que eu tenho me espantado, porque na verdade faz todo sentido, mas os ecologistas têm uma avaliação, uma noção, uma compreensão da economia que é melhor do que os economistas.
falando isso porque você vinha comentando, né, que assim, a pegada da produção, ela é diferente. E na verdade a pegada da produção é o que cria essa intimidade com a natureza que nos coloca diretamente ligados e dependentes. Na verdade não nos coloca, nós nunca saímos dessa posição. Algumas pessoas acham que não estão nessa posição, mas nós É. estamos o tempo inteiro dependentes, né? E o Uhum, tempo inteiro precisando reconhecer essa coisa dos ciclos, da variação, né? Essa coisa do compromisso de melhorar a saúde do território para poder viver bem com ele, né? E aí eu vejo que um grande número de pessoas vai se distanciando disso, distanciando disso, distanciando disso, a ponto de achar que é possível você viver de especulação em serviços como se eles estivessem completamente desconectados da natureza. Nunca nada está desconectado da natureza. A gente está o tempo inteiro uhum, degradando, inclusive, né? Pouquíssimas pessoas trabalham sem degradar, que é o seu uhum, caso, né? É interessante essa questão que você colocou do ritmo da produção, né? O ritmo da produção ele é sazonal, ele tem a ver com a chuva, com a seca, com a queimada, com, né? E, enfim, depois pensando assim sobre essas coisas que eu estou lendo e uhum, escrevendo, eu falei, pensando bem mesmo, eu não sei por que que eu estava espantado, porque o economista é que parte de uma pressuposição completamente esquizofrênica, né? Ele parte da pressuposição de que ele faz uma gestão de recursos à parte do ecossistema onde ele vive, né? e cria bolhas dessa maneira, né? Você vai criando É, uns espaços vazios que não têm substância, não têm materialidade, né? é. É mais invisível do que próprio Deus, assim, né, cara? É mais intangível, é mais intocável do que a própria noção de espiritual, né? Assim, de divindade ou de religiosidade. Então, assim, não deixa de ser também um, um, um É Deus, uma né? religi... Então, é esse uma, é uma religião, né? É uma e religião. forte, cara, assim, com muitos É, adeptos, sem uma igreja definida, a igreja pode ser em qualquer lugar, é um troço grandioso, né? tem E um, aí esse comentário seu, né, Eurico, já nos leva para a provocação do tal, né? Porque o sertão, para mim, ele é algo muito poderoso, muito especial, muito difícil de, de comunicar, né? Muito difícil de você conceituar. Então, eu tenho uma grande paixão e admiração pelo trabalho do João Guimarães Rosa. Então, o nome Sertão, né, Fazenda Sertão, vem dessa matriz que nos compõe a todos de alguma maneira, mas minha família toda é do centro-oeste de Minas, uma região mais sertaneja mesmo, né, e com uma configuração de biomas e de nascente do São Francisco ali. Então, é um lugar que tem muitas camadas, né? Mas quando você fala dessa que os agricultores, né, os trabalhadores ali das patas na terra, às vezes têm uma aproximação ainda maior com essa ideia de economia, isso nos chama para o tal, né, que é essa experiência do corpo, né, para além dos conceitos até. Então, é onde o corpo para além da mente, para além da racionalidade, ele consegue experimentar com todos os seus poros, né, com todos os seus sentidos, mesmo aqueles que estão tamponados, às vezes a gente consegue, com alguns exercícios, fazer um pouco de desobstrução, né, para o corpo voltar a ser permeável, a partir dos sentidos de audição, de olfato, de percepção de luz, de frio, calor, eh, de de tudo, né? De tudo que você pode experimentar, até aquilo que não está bem dentro aí desses sentidos clássicos, né? E aí até é a questão isso. da ciclagem de nutrientes, né? Até a questão da ciclagem de nutrientes, a gente tem um corpo aberto, né? Tem uma boca e tem um ânus, e a gente está o tempo inteiro em contato imediato com o nosso território, né? Tudo que entra, sai, Pois e tudo que está lá no chão está aqui dentro. E a gente é, esquece disso, né? total. Não, você faz ideia de quantos metros quadrados tem os intestinos de um adulto, cara? Se ele for esticado assim, Não é faço ideia, eu já estudei isso, mas eu não lembro, não. não, pois Eu, é, eu, mas assim, não em eu metro fiz linear, porque anatomia, eu fiz anatomia um 2 e 3, né?
eu fui educador físico e tal, tem, enfim, mas eu esqueci já. E Então, mas é por causa das velocidades e das microvelocidades. Se isso fosse esticado, é, dizem, eu não medi, tá? Mas dizem que supera 200 metros quadrados, Eurico. é muita coisa, né? 200 metros quadrados seria a área de contato dos intestinos com tudo aquilo que passa por ele. Ou Ou seja, seja, o é território é a maior, nossa volta, né? Nós temos 200 metros é muita quadrados de coisa. contato imediato com o território o tempo inteiro. Exatamente, é através desses equipamentos, né, sensoriais de fábrica, né, com os quais a gente já vem habilitados, né, cara, que a gente tem relação com o mundo, né? E aí tudo que você põe para dentro passa, né, é uma área muito, enfim, muito maior do que a área da pele, né, cara? Então, assim, uma loucura. E é outro órgão Esse permeável também, né? demais. Demais. E por isso que eu acho que o maior ponto de contato com o mundo externo não são nem os pulmões ou os olhos ou a pele, mas são os intestinos mesmo, porque é muito tempo, é muita interação, né? Mas enfim, eu não sou Bacana. anatomista ou formado nessa área, é só uma ideia para compreender que o nosso ponto de contato com aquilo que a gente põe para dentro, né? Ele é gigantesco, né, cara? E muito permeável, ele é muito poroso, ele é muito sensível, né? Muito delicado e cheio de vida, cheio de micro-organismos, né? Esse, para mim, é o nosso solo, são as nossas raízes, é onde a gente, fazendo né, uma comparação, assim, um paralelo com as plantas, é como se esses micro-organismos que habitam a nossa flora, né? Nossa fauna intestinal, são os micro-organismos do solo que viabilizam a absorção de nutrientes para nós, sem os quais a gente pode comer o que for, que a gente não vai absorver os nutrientes. É como você matar a biota e colocar é, é, insumos, né, adubos sintéticos para serem absorvidos, não vão ser absorvidos por falta dessa microbiota. Né? E pessoas que estão em fase de tratamento de câncer, contra o câncer, é, tem problemas muito graves, né, de absorção de nutrientes, porque os remédios são muito fortes para poder, enfim, eles são antibióticos muito poderosos que eliminam essa, essa microbiota, né? Então a mesma coisa é usada no Roundup aí quando o cara resolve colocar isso no solo, né? Assim, eu sei que a gente está Pouca gente sabe. divagando muito, tá indo de um Não, lado não, para o outro, mas está tudo conectado, né? não tem trilha pré-definida, não. Esse negócio do Roundup é interessante, cara, porque o glifosato, o glifosinato, acho que pouca gente sabe disso, mas tem duas patentes que estão diretamente ligadas com esse papo que você trouxe. É um dos antibióticos de amplo espectro mais potentes do mundo, e ele é usado na maior área do mundo, está usado, né, em praticamente toda a agricultura industrial. Uhum, Muitas pessoas, grande maioria das pessoas da agricultura familiar, em alguma escala, também usa o mata-mato, né? E ele tem uma outra patente, muito, também muito desconhecida, que é como quelador mineral, né? Ele é um aglutinador de minerais. Ele era usado para desenferrujar tubos metálicos. uhum, E ele, uhum. quando bate no solo, ele, ele na verdade, ele mata ele mata as plantas. Um dos processos pelos quais ele mata a planta, um é essa questão da microbiota, né? Ele mata todas as bactérias. E aí ele mata as benéficas e as ruins. Só que a gente sabe muito bem, a teoria do campo aí, que a gente precisa de um equilíbrio, que a gente precisa fazer é que as boas predominem, né? Sim, Porque a esterilização, como você colocou, tanto na nossa microbiota quanto na do solo, ela vai impedir a absorção de nutrientes. Mas a outra maneira que ele mata as plantas de fome é impedindo a ciclagem de nutrientes de minerais. Ele interessante aglutina isso. todos os minerais e indisponibiliza, né? Tem um autor americano muito interessante, ele chama Don Huber, Donhuber, Don Huber. Várias palestras dele no YouTube e tal. Uma das coisas que ele fala é que a nossa susceptibilidade de, de, de microflora intestinal, né, e a dos animais,
ela tem uma sensibilidade ao glifosato, ao glifosinato, de partes por bilhão. Uau. E a maioria dos estudos e enfim, né, das retóricas de segurança é baseada em partes por milhão. E ele diz que tanto os ruminantes quanto os humanos, né, têm uma sensibilidade de partes por bilhão. Aí quando você escuta alguém falando isso, o cara tem várias publicações científicas, revisadas por pares e tal, trabalha com isso há muito tempo. Outra coisa que ele coloca, né, o pessoal fala que o mata-mata ele é solúvel em água. Ele não é solúvel em água, ele é carreado pela água e ele se Hum, mantém ativo no ciclo hidrológico por muito tempo. uhum, Então, esse mesmo autor, ele fala que, às vezes, mais de 20 anos, 23 anos, depois de usar um glifosato, aquele solo ainda tem resquícios daquele antibactericida e daquele aglutinador de minerais. Cara, é impressionante. de uma violência, cara. Quando eu vi o trabalho desse cara, eu fiquei impressionado. E o tanto que a gente está raso na discussão no Brasil, né? O tanto que a gente emburreceu com esse negócio do agro e dos ataques polarizados, né? Até o presidente atual, né, pseudo-esquerda, dizendo que a gente precisa do agro para exportar e da agricultura familiar para o alimento interno. São recortes que são arbitrários, inexistentes, assim, eles não condizem com a realidade. E o veneno não vê partido. Ele mata qualquer um, bota todo mundo no câncer, velho. É o Então a gente descolamento da emborreceu realidade muito, né? mesmo, né? Isso, exatamente. E, Tem um negócio que você falou e do de novo, sertão. Pode falar. né? Pode falar, vai Não, você. não, é porque isso conecta, isso não desconecta, na verdade, do primeiro tema, né, da conversa, que é essa desconexão entre aquilo que se fala e que se pensa, e que se escreve, que se ensina, e que se aprende, e o que se experimenta de fato. Para você experimentar, você tem que colocar o seu corpo à disposição por um período, né, que seja é, experimentável, né, comprovável, assim, que seja, que você consiga olhar para isso depois, não é 2 horas, uma semana, você, às vezes tem que passar mais tempo, né, ou pelo menos uma estação, é, uma de cada estações, assim, né, você tem que estar com o corpo à disposição para poder enxergar isso e não autorizar essa enganação, né, que fazem com a gente o tempo todo, que é esse descolamento, mas é um descolamento proposital, ele é estratégico, né? E aí é isso, você conta a historinha que você quiser, você precisa só de uma coerência, um começo, meio e fim, com um componente aí de veracidade, né? E a maneira como se coloca isso, tudo pode acontecer, né? No universo da criação. E é uma das coisas que eu acho que quem está no campo, quem está nessa periferia, nessa marginalidade, onde nós atuamos, né, pre- é, poderíamos trabalhar um pouco mais essa história da representação simbólica das coisas, né, para compartilhar um pouco dessa experiência do corpo e convidar mais pessoas para experimentarem com os seus corpos, né? Um dos pilares são três pilares da Fazenda Sertão. Um deles, naturalmente, é a produção agroecológica, agroflorestal, orgânica. O outro é o turismo rural de base comunitária, então, receber pessoas para compartilhar esse espaço, algumas dessas tecnologias e essa experimentação do corpo é um ponto fundamental, inclusive que ajuda a fazenda com suas receitas, porque é um ponto importante, né? No caso nosso, Brumadinho, a gente está muito perto de Belo Horizonte. A gente tem o Inhotim, que traz 350 mil pessoas por ano, né, visitantes do Brasil e do mundo para o território. Então, e é um lugar muito bonito, né? Brumadinho é um lugar esplendorosamente bonito, assim, com serras, com a Cordilheira do Espinhaço passa, né? É a composição fundamental da paisagem, os rios, né, que cortam o município, a, ma- a,
a área zona de transição, Mata Atlântica, Cerrado, né, que tem a diversidade muito grande dos dois biomas, os campos rupestres, né, a gente vai até 1.500 metros de altitude e vai a 700 metros de altitude. Então, esse gradiente de altitude também traz amplia ainda mais a biodiversidade, né? Então, assim, é um lugar maravilhoso, né? E então, e tem um fluxo muito grande de pessoas. A gente está exatamente entre a 040 que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Belo Horizonte, e entre a 381 Fernão Dias, que liga São Paulo ao Espírito Santo. Então, Brumadinho está exatamente faz divisa com as duas estradas, né, nos seus extremos. E é um município duas vezes maior do que Belo Horizonte. Esse é o segundo pilar do turismo. E tem o terceiro, que é Isso. educação e formação, né? Então, é o compartilhamento através de cursos, através de vivências, através de ciências, inclusive, que não sou eu que sou o detentor dessa tecnologia. Então, para alguém falar sobre nutrição, eu vou chamar alguém que saiba muito sobre nutrição para poder usar o espaço, né, usar os equipamentos que estão disponíveis na fazenda para compartilhar os seus conhecimentos com outras pessoas que vão vir aprender, ou meditação, ou gastronomia, enfim, diferentes áreas de saber. Então, esses três pilares: agricultura regenerativa, o turismo rural de base comunitária e a escola, né, da floresta, ou essa educação, assim, né, esse compartilhar. Ô, Lucas, trouxe um negócio interessante, né? Que você traz o segundo pilar da base comunitária já como uma coisa importante na complementação de renda, né? Essa questão da educação também. Eu tenho visto com alunos, com amigos, pessoal que eu converso e tal, né? Essa combinação ela se repete com sotaques diferentes, né? O tipo de, Uhum. o tipo de atividade, o tipo de educação, né? De cursos ofertados e o tipo de turismo e tal. Mas muita gente precisando fazer essa combinação e precisando, deixa eu explicar esse precisando financeiramente, mas Uhum. não só isso, precisando como ferramenta para cumprir a missão de tocar mais pessoas, de trazer Perfeito, esse viver para perfeito. mais pessoas, né? E eu achei Concordo demais. interessante que você colocou o turismo de base comunitária. Eu queria Uhum. explorar um pouco isso, porque para esse sítio que eu vim aqui, eu, eu procurei 40 propriedades rurais. Eu tô no Rio Grande do Sul, fazendo um desvio aqui, né? Estava em Santa Catarina e tal, pretendo voltar para lá, estou fazendo aqui um desvio. Enfim, aí estou fazendo esse desvio aqui e procurei 40 propriedades para encontrar esse sítio. E o resumo é o seguinte: as propriedades que têm condição financeira, as pequenas e médias propriedades que têm condição financeira, elas estão em algum grau copiando a agricultura industrial, né? São altamente dependentes de insumos químicos externos, seja na pecuária ou na agricultura. Uhum. Algumas têm um dinheiro que vem de fora, né? Vem da cidade, daquele outro mercado que a gente falou, da especulação, do serviço, né? Daquela dissonância ali com a realidade, e mantém a propriedade bonita. Independente de ser pelo viés industrial e ter alguma viabilidade ali, é uma viabilidade temporária, né? Porque a dependência de insumos químicos eventualmente vai levar todo mundo a perder viabilidade. Mas é uma viabilidade temporária enquanto o mercadão funciona. Uhum. Ou tem dinheiro de fora, elas estão numa lógica com o Airbnb. E as pequenas e médias propriedades que não conseguiram se viabilizar financeiramente e não tem como trazer o dinheiro como insumo externo, ou seja, ganhar esse dinheiro em outro lugar e injetar dentro do território, Uhum. elas estão à venda, Uhum. sendo fatiadas e incorporadas por propriedades maiores. Foi assustador, uns 3 meses Uhum. procurando, 40 propriedades, e esse é o retrato, assim, né? Daí a minha preocupação com. A gente Uhum. precisa falar de contabilidade, de viabilidade, de empreendedorismo, porque a gente só vai fixar pessoas no campo se elas tiverem viabilidade. Se faltar, se a vida for ruim, as pessoas vão tentar facilitar a vida e vão Vão embora. para outro lugar. Vai. Isso. Mas eu achei interessante,
você colocar a base comunitária como uma prerrogativa desse seu turismo. Dá Uhum, um passeio para a gente com relação a essa visão sua do porquê da base comunitária para esse elemento do turismo? claro. É, primeiro, eu só para comentar que a gente quase empatou, porque eu visitei 38 propriedades, Eurico, para poder chegar na Fazenda Sertão. E eu Olha só. fiquei mais ou menos um ano durante a pandemia, viajando, procurando vários municípios do entorno, é, e, até eu descobri que o lugar que eu precisava ficar era realmente Brumadinho, né? Então eu olhei, achei inclusive terrenos mais baratos ou com outros atributos, né? Assim, que, sei lá, de ter mais água ou de ter um preço melhor, né, por hectare. Mas aí eu percebi que o lugar que eu precisava atuar era realmente Brumadinho. E isso para responder à base comunitária também, tá? Porque eu já moro no município há 20 anos. é, o município passou por um trauma fortíssimo, né? Que em 2019, com o rompimento da barragem da Vale, que não foi superado completamente e nunca será, né? É uma outra história, né? Isso agora faz parte dessa cicatriz do território e o que que a gente faz com isso é que depende muito desse mover coletivo, né? E eu tenho um propósito, uma meta, né? Assim, em 2029, em janeiro de 2029, conseguir contar uma história, ou seja, 10 anos depois desse crime, contar uma história que é uma história do que é possível se fazer a partir de um trauma tão forte, né? Bom, não dá para destruir, basta um, mas para construir você precisa estar junto, você precisa estar andando com a galera, né? E todo mundo remando numa certa direção, com suas complexidades, com a sua diversidade. Senão não vai. Você rema, 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 não sai do lugar, gasta sua energia toda, envelhece e quando você vê, você continua no mesmo lugar. Ou senão você tem que cometer muita violência para fazer sozinho, né? Você tem que passar por cima muitas outras pessoas e valores, né? Para fazer sozinho. Então, como a minha ideia é fazer ao longe, fazer durável, fazer sustentável, fazer com critério e cuidado, fazer com pessoas é melhor. E não só o turismo rural de base comunitária, mas toda atividade de base comunitária. Então, eu tenho hoje um parceiro para produção de mel e própolis verde na fazenda, que ele é um sócio nessa parte do empreendimento. Onde ele mora não tem uma qualidade de flora e de ausência de venenos como tem na Fazenda Sertão, então ele se aproximou para começar a produção de mel e própolis lá. E aí a gente tem um acordo para divisão da produção, né, que não envolve dinheiro, mas uma parte do que ele produz, ele transfere para mim, uma parte menor, inclusive, não é essa coisa da meia, né, e tal, uma parte menor para que ele se estabeleça ali e fique muito feliz e permaneça feliz como está. E eu também tenho essa acesso a essa produção para o meu cliente, né, que é também de altíssima qualidade. É, E você ainda tem e você existe ainda tem uma vantagem com isso, né? Que o apiário ainda traz para você um aumento de produção de 20 a 30%, segundo o pessoal fala, né? Que as a propriedades polinização, agroecológicas que. Exatamente. né? Aumento de É isso. produtividade pela polinização, né? E ele é também um ponto de visitação turística. É claro que você não vai ficar lá levando um monte de gente para a beira da caixa, porque pode haver acidente, né, e tal. Mas, assim, saber que essas abelhas estão ali, provar esse mel, provar esse própolis, às vezes no favo, né, assim, uma experiência de campo que muitas pessoas não conhecem, né, cara? Você vai no campo, de repente, ó, tem um mel produzido aqui, ele não está no pote, ele está na cera,
Você quer provar? Você quer provar esse chiclete aqui, é diferente? Né? Isso é uma experiência do corpo, é turismo de base comunitária e são todos esses outros benefícios aí de polinização, de proteção, né, de aumento da variabilidade genética das plantas também, porque você tem o agente polinizador fazendo esse trânsito, né? E é bom para a finança da fazenda também, né? Ajuda a sustentar, né? E, e é vir para o campo para o turista urbano é uma experiência, enfim, é um deslocamento importante, né? O cara vai entrar no carro com a família, vai se preparar para aquilo, vai dirigir ou ser guiado durante tanto tempo, quilômetros e tal, e depois ele precisa, para fazer uma leitura, uma interpretação da paisagem, né? Como você fala muito até nos cursos. Então, é uma maneira da pessoa abrir o corpo para o exercício dos sentidos. E aí, nesse deslocamento, que é oneroso do ponto de vista energético, é preciso, assim, é bom que você tenha mais de uma, duas, três, assim, atrações ali, né? Então, eu não produzo queijo na propriedade, atualmente, mas o vizinho produz queijo de cabra. Ele faz doce de leite de cabra. Ele faz pão de queijo de cabra. Ele faz leite maravilhoso das cabras. Isso ao mesmo tempo que é um ponto para o turista visitar também, ou antes ou depois da Fazenda Sertão, é também um espaço de colaboração, porque eu posso servir o queijo dele como o lanche para os meus convidados, né? E ele pode servir a produção nossa, o mel, ou as frutas, raízes, hortaliças lá também, né? Então, na mesma viagem que eu vou lá buscar o leite, eu já levo também as verduras. E o visitante que está aqui na parte da manhã e que vai estar lá na parte da tarde, são poucos quilômetros de distância, ele vai estar, a coisa vai estar toda amarrada. Ah, isso aqui é do fulano, aí esse aqui é do fulano. Então, você começa a criar uma intimidade, né, uma aproximação benéfica para o território, para as finanças do território. É dinheiro novo que chega, porque o turista está vindo de outro lugar, então ele aporta também recursos financeiros que são novos, né? Não é só o giro da economia local, além disso, um aporte Mas, novo, né? mas é um aporte interessante, porque do momento que ele entra, né? Por exemplo, só agora que você falou, no momento que ele entra, ele já roda com o mel, já roda com as frutas, com as hortaliças, já roda com laticínio. Então, assim, ele aporta, mas ele passa a circular dentro, né? Exato. É o posto de combustível, a borracharia, a hospedagem, né, que ele pode usar eventualmente, um litro de jabuticaba que ele compra na doninha que está vendendo, né, na beira da estrada. É uma carne de lata, enfim, e é uma experiência de troca, né? E aí, nessa experiência de troca, ele pode querer trocar de novo depois, ou ele mesmo voltar para experimentar, né, para reviver essas experiências legais, e também compartilhar isso com os queridos dele, porque ele quer que as pessoas também experimentem algo muito gostoso que ele experimentou, né? Que foi esse deslocamento com esses sabores todos, né, associados. Então, é tudo junto, né? Ele é coletivo, ele é colaborativo, ele é comunitário por causa dos pequenos exemplos aí que a gente está falando, mas que eles repercutem em tudo, né, que está ao seu redor, desde que haja permeabilidade, porosidade do empreendedor para aceitar a presença de outras pessoas também, né? E tem uma retroalimentação, uma interdependência também dessa camada das visitações com a camada de educação, né? Que acaba sendo um turismo de base Mas, comunitária e de experiência, porque às vezes o cara vem, faz uma imersão, um dia de campo de manhã, ou às vezes fica pra um final de semana que vai ter um curso. uhum. E aí essa parte da educação, você chegou a comentar que você faz parcerias com áreas diversificadas, né?
Mas como é que é dentro dessa meta sua, né? De participação, de coprotagonismo nesses 10 anos até 29? Como é que é essa Uhum. questão da educação, essa dimensão aí da Fazenda Sertão? Então, vários pontos. Um deles é a presença das universidades. Então, através de pesquisa, de extensão, através de investigação de outros aspectos que não explicitamente os da agricultura, né? Então, sei lá, pessoal que vem do campo de letras, por exemplo, para poder fazer uma investigação sobre esse universo é, né, de símbolos que estão relacionados com a produção artística, com a produção acadêmica e com a produção artística voltadas para o que está sendo feito nesse exato momento, né? Então, para a gente não ter que fazer arqueologia daqui a alguns anos e tentar investigar como é que eram, que as fazendas estavam tentando se organizar e tal, é muito melhor contar a história com os protagonismo, com o protagonismo das pessoas que estão ali fazendo a história, né? Então, fotografia, desenho, música, escrever sobre isso, né? Versar sobre o assunto, é, produzir roupas, né? Então, tinturas. A minha esposa trabalha ela é artista plástica, ela escreve poesia, é, e já tem vários livros publicados, mas ela tem um trabalho de pintura também, usando elementos telúricos, né, elementos terrosos ou de raiz, e tingimento de tecidos com tintura natural, usando casca disso, semente daquilo outro e tal, raiz e aí a gente fica nessa cocriação, né? Na verdade, ela protagoniza essa parte específica, mas que está intrinsecamente ligado ao fazer da Terra, né? Ao habitar a Terra, ao interpretar e fazer leitura da Terra, né? Então, isso é uma maneira de representação simbólica fundamental também para transitar a tecnologia, para transitar o conhecimento. A universidade, às vezes, ela tarda um pouco para poder chegar onde isso está acontecendo. Às vezes ela chega um pouquinho atrasada, aí tem que voltar, rebobinar um pouquinho, né? Nem sei se existe essa palavra ainda, hein, Eurico? Rebobinar, Se entregou agora? rebobinar, rebobinar entrega tudo, hein? É, meu amigo, a gente é do tempo que rebobinava a fita ainda, cassete e Até VHS. na BIC, né, cara? Na BIC a gente rebobinava fita cassete. Muito bom. Mas, Interessante mas esse é, comentário seu, né, de que a universidade às vezes chega atrasada. Eu tenho sentido uma certa desconexão, assim, de muita gente na esquerda, no socioambiental, com essa coisa do sertão, né? Você falou do Guimarães Rosa no começo. Ele é interessante, porque o Guimarães Rosa ele estava escrevendo no momento nacionalista brasileiro e onde as pessoas estavam tentando, inclusive, justificar, né, algumas questões raciais que hoje em dia não, são etnias, mas antigamente falava racial, né? E é interessante porque o trabalho dele literário, o prefácio, a introdução ali e tal, aquilo tem um trabalho antropológico ali, né? E ele e ele se confessa como autor, como pensador do Brasil, né, um artista aprofundado assim. Ele se confessa um convertido a partir da investigação do sertão, né? Ele foi ali com uma ideia pré-concebida de um hum, povo rudimentar, atrasado, simplório, e saiu uhum. dali completamente convertido, né? Pela Médico, né? ingenuidade. Então, o médico, se o médico ainda hoje é um semideus, né? Imagina na época você ser, né? Você tá com esse poder todo, né? Você chega com uma soberba mesmo, né? Então, é isso. Aí eu voltei lá no Guimarães Rosa para a gente conversar um pouquinho sobre um pouco da soberba, né? Do campo progressista, do socioambiental, que chega no campo paradoxalmente, com uma educação bancária, né? Para citar também o Paulo Freire, né? O pessoal chega de cima para baixo, chega Uhum. dizendo o que o campo tem que fazer, né?
enfim, eu tenho percebido um pouco esse descompasso, né? E, e, e um pouco, eu tenho sentido falta de conversas como essa que a gente está tendo, de ações como a sua, da sua esposa. A gente precisa muito da arte, Lucas, mas a gente está com a arte um pouco estereotipada, sabe? A gente precisa de Muito. uma arte, como você falou, assim, uma arte vivida, uma arte permeada, né? Uma arte, como é que espontânea, né? Você vê, nós não Genuíno, né? temos isso, nós não temos nesse momento atual uma música, uma literatura, assim, tem algumas coisas, né? Tem Uhum, alguns livros que saíram recentemente, né? Mas uhum, assim, a gente não tem um campo maior sobre isso, né? Escritores agrários, a uhum, gente não tem, por exemplo, a música, a arte, a pintura, a poesia, a literatura a partir da pertença ao território. A gente perdeu muito isso, né? E a coisa ficou estereotipada e polarizada, como tá as discussões urbanas, que, por exemplo, o agrário passou a ser sertanejo, que já é um nome roubado, porque a música sertaneja de sertanejo já não tem nada. Né? Ela é uma música industrial, pasteurizada, uhum. que não traduz a vivência do campo, mas que É, passou a ser um símbolo. É o que você falou também já hoje, né? Criaram a narrativa ali, justifica aquilo, e aquilo fica parecendo que sempre foi daquele jeito, mas não era aquilo ali, né? verdade. E, Mas eu acho que e tem uma, assim, eu acho que você está falando é muito preciso, e tem uma coisa que é, assim, meio óbvia, que os, quem são os guardiões desse saber, dessa prática, é, dessa interpretação e desse modo de fazer símbolos, são os povos originários. Então, é o preto e o índio, e o caboclo, que segura, essa coisa. Então, assim, o branco tentar fazer isso vai gastar muito mais energia e o resultado pode ser desastroso, cara, né? Esteticamente, eu digo, né? Do final das contas, você, não, que musiquinha, né? Podia ser melhor, né? Assim, ela não alcança, porque não é, né? Mas um cara, né, um cara que está ali vivendo na Terra, mesmo que tenha uma lacuna de tempo, né, entre gerações, mas se ele continua ali na comunidade quilombola, na aldeia, ou se ele é feito daquela matéria, né, mesmo morando num ambiente urbano, ele vai conseguir carregar essa ancestralidade dentro dele, vai conseguir transitar isso para fora através de ferramentas de representação simbólica da arte que vão dar um real sentido para o que é a coisa mesmo, né? Diferente de uma criação artística, estética que vai ser mais, vai soar artificial, por mais bem intencionada que seja, ela talvez ela esteja reproduzindo padrões e modos de fazer e pensar dados pelo colonizador. Mas será, cara? Porque, por exemplo, partindo enfim, né, aqui fazendo um- uma investigação com isso aí, eu não sei. Assim, eu leio muita coisa fora, né? Uhum. Eu gosto muito do Wendell Berry. Uhum, É um também branco, demais. Muito bom. é um branco que foi pro campo e escreveu a vida inteira sobre o campo. Tá com 80 e tantos anos e tal. Tem um outro autor também americano que é o Gary Snyder, né? Também tem uns poemas assim de expressão livre. Não trabalha com rima, não trabalha com que também é um cara muito interessante. E a originalidade, a, a, como é que eu vou dizer, a sinceridade dele, né? Tá no fato de buscar viver uma vida simples ali, né? Uhum, E, e realmente produzir. São pessoas que. O Wendell poucas pessoas sabem disso, mas ele realmente foi produtor, né? A vida inteira. Ele foi. Trabalhou com ovinos, trabalhou com sistemas florestais, uhum, naquele molde de lá, né? uhum, Sempre teve uma horta em casa, enfim, ele realmente vivia no campo. uhum, Aí estou citando esses dois, eu vou fazer um passeio pelo Darcy, né? O Darcy uhum, Ribeiro, ele traz para a gente uma leitura interessante, né, de amálgama, o Brasil caipira, o Brasil, o Brasil lusitano também. uhum, Eu não sei, eu questiono um pouco
o que Não, você tá certo, colocou, André. eu questiono um pouco o que você colocou. Todo statement, ele é meio, ele é meio limitante mesmo, né, cara? Então, quando eu falo do não branco, né, excluindo o branco, é como se eu não me autorizasse também a fazer, né? Então, assim, mas por favor, conclua, mas eu tô concordando com você, eu Não, acho que é eu nem um estou pouco de discordando de você, reatividade não. também. Eu nem estou discordando de você, não. Eu tô dando um passeio no seguinte sentido, assim, né? É, o que tem de original, o que tem de animista, né? O que carrega a alma no trabalho do caboclo, no trabalho dos povos, das etnias africanas que forçadamente vieram para cá, né? Dos nossos autóctones também, né? É exatamente essa conexão, essa cultura animista, tudo tem alma, né? Essa questão não dualista, não passaram pelo aquele uma passaram pelo judaico-cristão e o greco-romano, né? Tem uma filosofia Uhum, diferente, tem uma avaliação de psique, de mitos, né? De arquétipos que é diferente e tal. E, e eu acho que ela é muito pungente, né? A nossa percussão, as nossas matrizes musicais e melódicas relativamente simples, mas ao mesmo tempo muito profundas, né? uhum. Eu percebo essa, para usar uma frase de um, de um filósofo sociólogo branco francês, Branco. ele chama Roger Garaudy. Ele tem um livro muito legal que você vai gostar muito desse livro. Chama Dançar a Vida, um dos livros dele, né? Tem vários livros. Tô anotando E várias coisas nesse, aqui, depois te pergunto de novo. não, vamos trocando ideia aqui. Aí nesse livro ele fala um negócio muito interessante, que essas culturas originárias, arraigadas no seu território, arraigadas em outra mitologia, em outro tipo de arquétipo, em outro tipo de filosofia, né? Elas partem de outros princípios, tudo tem alma, né? Uhum. Elas, ao fazer a arte vira um núcleo mais denso de realidade. Olha que coisa linda. Aí Bonito ele mesmo. fala do uso das máscaras, das danças em ciranda, em roda, né? Ele Uhum. fala das pinturas corporais, enfim. E aí, em algum momento desse livro, ele tem uma outra fase, uma passagem bonita também, que ele fala assim que em algumas regiões do continente africano, as pessoas não perguntam de onde você vem, elas perguntam que dança você dança, Que bonito, né? né? E, enfim, aí juntando o Darcy com essa coisa toda que você trouxe também, eu acho que quando a gente olha de fora e quer talvez mimetizar e quer talvez sintetizar, a gente corre esse risco que você falou mesmo de ficar raso, de ficar caricato, sabe? Eu vejo isso aí. Eu não tô discordando de você, não. Mas eu vejo uma outra possibilidade, que é essa possibilidade de chegar na profundidade do Wendell Berry da vida. Me interessa mais isso do que ficar na crítica do que poderia ser melhor, né? Do que não é tão Isso, bom, do que é tão... Então me isso. interessa muito mais. Eu falei, cara, então beleza, como fazer? Então, por que lado que a gente vai seguir, né? Então é isso, É. maravilhoso, maravilhoso. Ô, Lucas, e assim, mudando um pouquinho aqui, né? Crimes Copacabana. ambientais crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. Uhum, Recentemente saiu, né, um julgamento aí aliviando a BHP e a Vale, né, de qualquer responsabilidade pelas mortes, né? uhum, Cara, como é que tá isso? Como é que isso repercute nas pessoas que sofreram tanto, né? Pessoas que perderam uhum, território, perderam viveres, né? uhum. É difícil uma resposta que dê conta de cada trauma, assim, de cada família, de cada dor, né? Porque no caso de Brumadinho foram 272 pessoas assassinadas, né, cara? Então, assim, cada família, cada ente perdido, assim, tem uma série de desdobramentos, né? É um Então, trauma generacional, né? É igual o lance da enchente aqui do Rio Grande do Sul, igual no seguinte sentido, peraí, deixa exato, eu exato, contextualizar isso aqui para não perdura, é perdura, né? bom, As pessoas passam para outra notícia quente do momento, mas tem isso, gente aqui até hoje morando em ginásio, cara. é isso aí. Isso porque aconteceu esse ano, né? É, Mas você pensa que... só que é diferente, porque aí, como você colocou, né? Aqui é uma tragédia ambiental. Alguns argumentos que
tem havido talvez alguma variável de controle climático. Tem pessoas que levantam essa hipótese, né? De que Uhum. as pessoas estão trabalhando com geoengenharia e que isso tem causado ou tem contribuído para os eventos climáticos de catastróficos. Uhum. É, e aí foi completamente diferente. O que me espanta nesse julgamento final agora é que eles trabalharam com risco calculado, escolheram pagamento sabendo do risco e sabendo que se houvesse o crime, né, o rompimento, seria financeiramente viável pagar as multas. Então é um Isso. crime mesmo, é um assassinato mesmo, né? Bom, né? E aí, assim, só para comentar a notícia mais recente, né, que é essa que você está trazendo, esse alívio, né, na pena, ele é consertado, né, com a letra C, com a notícia de que a BHP precisa, junto com a Vale, Samarco, vão pagar, né, vão ser obrigadas a pagar uma multa, né, uma outra etapa de multa, né, quase 10 anos depois do crime de Mariana, foi 2015, que é muito maior do que a multa anterior, né? Então, e mesmo assim ainda vale a pena, né? Ou seja, esse é um morde-a-sopra. Então você coloca lá a notícia de que, tá, ela foi obrigada porque os tribunais da federação não tiveram competência para arbitrar sobre isso, não, né? Competência no sentido não só do querer, mas também do conseguir, né? Porque tem muitas pessoas buscando esse tipo de justiça e o sistema simplesmente não permite que ela seja alcançada. Mas lá fora tem menos influência, né? É mais fácil estabelecer isso. Então, foi estabelecido lá fora que tem que se pagar mais dinheiro para tentar minimizar ou tentar. Reparar, talvez, enfim, né? Acho que não tem Não nem tem reparo completo, né? Mas palavra inventada para é, esses trem, cara. Mas assim, eu se tem, eu não alcancei ainda, mas é, e aí na mesma semana, no mesmo jornal, você manda falar, não, liberou os caras ali, velho. Não, mas tudo bem, pagou lá, então tá tudo certo. Então, é uma orquestração mesmo, né, de informações. E o que eu posso falar, assim, com mais segurança, né, e mais experiência, é ver o território, né? O território de Brumadinho, especificamente. A gente está muito perto de Mariana também, né? São pouquíssimos quilômetros. Esse quadrilátero aquífero, quadrilátero ferrífero onde estamos, né? Ele é recheado dessa tensão, dessas tensões, dessas notícias, dessas histórias, dessa poeira, né? Então, tá tudo por aí. E também desse dinheiro, porque gera muito dinheiro, né? Então, uma das consequências da tragédia é, original, que é essa que apareceu na TV e que foi escolhida, né? Ela foi, ah, não vou dizer premeditada, mas o risco foi tomado, né? E Mas, de repente, só uma conta de padeiro aqui, rapidinho aqui, Eurico. Brumadinho tem cerca de 40 mil habitantes, tá? No momento do rompimento da barragem, 38, 37. Então, vamos arredondar 40. Poucos meses depois, foi estabelecida uma ajuda emergencial para toda a população de Brumadinho. Todos os habitantes de Brumadinho se tornaram aptos a receber é, um salário mínimo por mês para título de, cara, calma aí, porque a gente não sabe ainda o que que vai acontecer, mas toma aí esse dinheirinho aí, vai tocando aí. Então você pensa, 40 mil pessoas recebendo cerca de R$ 1.000, na época era em torno de 1.100, R$ 1.080, vamos arredondar para 1.000. 40 mil pessoas recebendo R$ 1.000 por mês. Isso é uma injeção de capital novo no município de 40 milhões de reais mês, que ao longo de um ano, 480 milhões de reais, é meio bilhão de reais de dinheiro novo no território. Então, assim, a venda de carro aumentou, o pessoal que estava querendo reformar uma casinha conseguiu reformar,
cara trocou de carro, pintou a casa, comprou roupa, pôs silicone, fez recomposição facial, fez implante de cabelo, fez de tudo, assim. Então, assim, a economia ficou muito bem. Olha que tragédia, né? Na esteira da morte, a economia, ela dá sinais de pulsão poderosa, assim, né? E uma família que tem, uma família padrão, casal, pai, mãe e dois filhos, da noite para o dia começa a receber 4.000, R$ 4.500 por mês de receita extra. E eu não estou falando que a receita é ruim, né? Que a pessoa ter mais ganho financeiro é ruim. Mas eu estou dizendo que isso desestrutura o tecido social, o tecido funcional, o tecido laboral, de tal maneira que a inflação medida aqui ela é diferente da inflação de tudo que você tem no entorno, inclusive a média brasileira. Encontrar pessoas que queiram trabalhar em serviços de roça, por exemplo, ou qualquer outro serviço, de escritório, no ar-condicionado, como motorista de ônibus pegando na porta e levando, é difícil, porque não tem gente para trabalhar. Você tem muita oferta de emprego Mas e não tem esse gente apoio, trabalhando. esse apoio segue até hoje, não? Não, 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 ele mudou de configuração, mudou para as pessoas que estavam mais à margem do Rio Paraupeba, né, e nas zonas de influência direta do rompimento da barragem, ele é mantido, e para as pessoas que habitam o território de Brumadinho desde aquela época, o valor foi diminuído, mas continua acontecendo. Então, pessoas recebem, mesmo que estejam muito distantes, né, da área da mancha, né, da lama, é, recebe normalmente. E eu não estou questionando que deve receber ou não, só estou falando que o impacto dessa grana circulando, ele traz uma desvirtuação, uma, uma Mas, desconstrução, né, do mas é, tecido. é o descolamento, né, que você estava trazendo mais cedo, que a gente conversou dele sobre a economia. Porque é isso, existe ali uma mineração, ela entra numa lógica de exploração, de commodity, de exportação, Uhum, numa geopolítica, inclusive, né? uhum. E aí ela consegue aumentar a bolha em volta dela, que, né, uma coisa que você trouxe também, Aumentar a aumentar a bolha, bolha né? em volta dela e distorcer a realidade das pessoas. Só que é um negócio muito doido, porque essa é uma bolha que ela tem níveis complexos, mas ela tem ali uma corrupção, ela tem ali uma sedução, Uhum, ela tem ali um grau de criar dependência, ela tem um grau de calar a boca, uhum. né? Total, Que é isso que você falou, total. tá todo mundo tão bem. Pô, eu nunca tive tão bem, né? Para algumas pessoas, pô, eu nunca tive tão bem. De repente eu Isso. passei a ganhar mais de, né, um extra de, sei lá, 2, 3, 4 mil reais Uhum, e tô ajeitando a vida aqui. Então, velho, cala a boca aí que esse negócio aí tá tudo certo. O que me espanta é que essas pessoas ficaram vulneráveis e dependentes de uma prática, de uma instituição, de uma lógica nociva, que arbitrariamente pode mudar da noite para o dia. Quando não quiser mais, sai dali, faz em outro lugar e deixa o rombo para trás. Ou simplesmente continua operando e não compensa ninguém, né? uhum, E esse meio bilhão ano que entrou durante um tempo e continua entrando numa escala menor, ele não é investido para fazer, por exemplo, o reparo do tecido social com o cuidado da cultura local. Ele não é reinvestido, por exemplo, para fazer o reparo da biocapacidade. Poxa, vai continuar funcionando isso aqui, mas será que a gente não pode tornar todo o entorno em, em, em um lugar uhum. mais ecologicamente saudável, né? Mais biocapacidade e tal. Então, é louco porque tem muitos graus assim É, de complexidade que bem torna até complexo. difícil assim a gente abordar, né? Assim, como a gente está conversando aqui. Mas o que me assusta é a gente como ser humano, duas coisas me assustam muito. A gente como ser humano conseguir se colocar na mesma lógica nociva rapidamente de novo, vulneráveis, dependentes, Uhum, sem agência, né, frente
ao capital das mineradoras. uhum. E a outra coisa que me assusta muito é que nós tenhamos um sistema jurídico que 200, mais de 270 famílias viveram um trauma de morte que não vai se recuperar nunca. Milhares de famílias viveram um trauma de perda de viver, né? Perderam o seu lugar, perderam a sua função ali Uhum. de pesca, de agricultura, de tal. Até Mas de a estrada, empresa que até de mas a acesso. empresa, mas a empresa criminosa ou as empresas criminosas não perdem proporcionalmente na mesma escala. São pessoas jurídicas e a gente deveria ter um sistema jurídico que impusesse as penas e as compensações proporcionais àquela pessoa jurídica aos que as pessoas físicas passaram. Mas não, a gente segue permitindo que a compensação seja ridícula frente ao lucro. Ou Uhum, seja, a gente uhum. não consegue equiparar a vida, a cultura, a ecologia no mesmo patamar do capital das corporações. Isso me deixa louco, cara. É verdade, é verdade. E tem, e é não só, aí, de novo, né, o tema que está permeando a prosa, assim, que é uma coisa é a gente saber isso, de fato, né, racionalmente, intelectualmente, compreender essa arquitetura, e outra coisa é sentir isso com o corpo, né, assim, além de saber, é sentir isso com o Viver. corpo. E é muito difícil, às vezes, até de elaborar, de falar, e eu concordo demais com você, é muito complexo, né? Tem muitas camadas, né? Então, uma pessoa que perde um pai, um filho, um irmão, né? Um cônjuge, no rompimento da barragem, ela, de repente, ela tem, assim, ela passa a ter condições financeiras melhores, porque as estratégias de compensação, elas não se restringem a essa grana mensal. Então, tem pessoas que tiveram Tem indenização, sim, indenização, e aí um monte de programa que está acontecendo no território, é, e voltados para o turismo rural de base comunitária, voltado para agricultura, enfim, a gente pode até pensar, a gente pode até conversar sobre a qualidade e os propósitos e o que se consegue alcançar com esses programas, mas isso é uma outra página. É, o que eu vejo que acontece, o que você acabou de falar, é que existe uma incompetência, uma incapacidade de fazer equivaler, né, minimamente esses danos causados e esses potenciais benefícios, né? Eu acho que a desarticulação coletiva, social, ela é fundamental para que isso não para que isso ocorra, para que essa disparidade entre o dano causado e a tentativa de compensação, para que ela aconteça. Eu vou dizer de outra forma, assim, que essa disparidade entre a compensação, né, que se tenta e o dano causado, ela só é possível porque o tecido social já é rompido, ele já é frágil, a desarticulação entre as pessoas já é um fato, né, que só fica amplificado diante do trauma, né? do Então, crime, né? é bem por aí, assim. E eu acho que isso acontece, se isso acontece aqui, enfim, cara, Minas, isso não observa raça, cor, posição nada, geográfica, ele pega todo nada, mundo. nada. É uma mudança paradigmática que a gente não tem, a gente não conseguiu fazer ainda, mas a gente subjugar a saúde eu tenho falado da dignidade do território. Uhum, Enfim, maneiras da gente tentar pensar as coisas, né? A dignidade das pessoas e a dignidade do território. Minas tem uma loucura, né, cara? Que essa coisa dos roer o morro, entregar o negócio liso para um proprietário rural, não, então é uma uhum, maluquice assim. uhum, E, cara, a violência, né? A gente fala muito, por exemplo, hoje em dia a gente tem falado muito dos refugiados climáticos, dos refugiados de guerra e tal. E no Brasil a gente tem os refugiados climáticos, né? Os nordestinos que saíram de lá
forçadamente, que Décadas. não deixariam nunca a sua terra se tivesse opção, né? A gente já vive essa realidade. E agora a gente vive essa realidade dos refugiados. é, a gente tem refugiados, cara, da expansão corporativa. Por exemplo, eu conheço algumas famílias que escolheram fazer educação domiciliar. Elas estão sendo perseguidas. Uhum, Poxa, mas por quê? Deveria ser um direito se eu tenho capacidade de educar meu filho em casa. Eu tenho que ter essa autonomia, né? Aí, graus, né? Por exemplo, agora o governo federal vinculou o apoio das famílias a uma carteira de vacinação que tem vacinas que não deveriam ser obrigatórias e aí, mas se a pessoa não toma, ela não recebe o dinheiro. uhum, E essas pessoas também são retirantes, porque elas se retiram do, da convenção, do acordo de sociedade que a gente criou, elas se retiram dele e passam a viver à margem. E aí a gente tem, por exemplo, os refugiados da mineração, as pessoas que uhum, tiveram, né, o rompimento das uhum, barragens. uhum, Agora aqui no sul a gente tem os refugiados da enchente, né? uhum, E aí você vê como é que a gente e essa violência, ela parece que ela é mais intensa e menos percebida no território rural. Por exemplo, a nossa ministra do Meio Ambiente, a Marina, falou assim: teve lugares que já sofreram mais de 2 inundações. É muito triste, mas nós vamos ter que falar da relocalização desses municípios. Cara, as corporações dão risada. Imagina quanto de concreto, de vergalhão, de cimento, bom demais, a de economia agradece. azulejo. Uhum, Isso. E aí, aquele monte de tigre ali voraz esperando o dinheiro, né, para fazer a relocalização do município. uhum, Não é que a gente não tem uma urbanização voltada para a cultura, nós não temos uma relocalização pensando na biocapacidade do lugar, pensando no uhum, saneamento descentralizado, uhum, pensando como criar ali uma cultura local e uma economia local resilientes, né? Então a gente tem uhum, vários refugiados. Refugiado da mineração, refugiado da enchente, refugiado uhum, das farmacêuticas. Mas uhum, no campo, a gente não fala da dignidade do território. O território intoxicado, o território envenenado, o território desformado, né? As terraplanagens loucas que são uhum, feitas. uhum, E, enfim, e isso me assusta no sentido de que parece que cada vez mais as pessoas têm menos noção de que elas precisam do território para ter saúde verdadeira. uhum, uhum, verdade. E esse descolamento que você falou no começo vai só aumentando, 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 aumentando. E eu fico vendo assim, a dificuldade de escapar. Por exemplo, se você está num lugar rural relativamente plano, é provável que o agro vai chegar ali com a mecanização. Uhum, E é provável que você, enfim, não tenha como enfrentar aquilo, né? Que é o que você falou, o uhum, tecido social já está desgastado e tal. uhum, Se você vive nas regiões serranas ou de território mais acidentado, mais, né, com, uhum, enfim, um relevo mais angulado, assim, você uhum. tem uma certa proteção do agro. Mas se o seu lugar tiver minério, você não é dono nem do subsolo no Brasil. Olha que loucura, cara. Não, não. O Então, assim, direito de parece que lavra, né? é, O não direito dá de para correr, lavra, né? ele pertence à União, né? Seja para água, seja para minerais, sólidos, seja para o que for. E, e Cara, um dia eu fico brincando, rindo, desespero, porque um dia a Terra vai acabar ficando plana mesmo, né, cara? De tanto alisar morro, de tanto cortar montanha, vai virar realidade essa história, eu tô né? rindo aqui, mas uma risada meio de É o dia desespero, mas é isso, de né? desespero, né? É. É, a gente fala do antropoceno, né? E como é que sabe que você estava falando no começo também, que as narrativas, né, elas vão sendo construídas. Aí a gente está no antropoceno, muitos geólogos argumentam que a gente está no antropoceno, né? A era geológica, onde o impacto humano no planeta é maior do que os padrões naturais. Uhum, Das definições, inclusive, é isso, né? A terraplanagem move hoje mais terra e a agricultura industrial perde mais terra por erosão, né? Assomando nessa questão do movimento de solo, do que os vulcões foram capazes de mover. isso Cara, é olha impressionante. que É. cenário absurdo, né? E aí a gente fala assim, o ser humano está fazendo isso. Não é o ser humano, é um paradigma econômico, industrial,
de, sei lá, 200, 300 famílias multibilionárias no mundo que Uhum, lucram muito com isso e o resto vive com as consequências, que é o que você está contando aí uhum, de Brumadinho e uhum, Mariana. uhum, uhum. É muito doido, cara. E assim, a gente começa a ver algumas frases, né, que são repetidas e tal, e para a gente não cair na banalização disso, né, por exemplo, né, privatizar o ganho e socializar o dano, que é uma coisa que a gente já sabe que acontece e tal. Uma das maneiras da gente trazer um pouco mais de consciência integral, né, para essa situação, eu acho que passa pelo turismo, o turismo rural, pelo turismo de experiência, pelo fato de você deslocar o seu corpo, né, de onde você está, do seu ar-condicionado, do seu trabalho urbano e tal, para ambientes onde você vai encontrar camadas, né, de realidade, camadas de realidade que não estão ali no dia a dia do asfalto. Agora, as pessoas também não estão buscando mais notícia ruim nas suas férias, né? Elas não, no fim de semana, velho, eu não vou sair para procurar tragédia, esse negócio. Eu estou querendo ver alguma coisa bonita, eu quero ver alguma coisa que está acontecendo de fato, porque a tragédia já está no rádio, ela está na esquina, ela está na televisão, né? Ela está em toda parte, na internet. Então, assim, eu quero um pouco de refrigério, né? Eu acho que a história das práticas regenerativas, né? Como movimento de alfabetização ecológica, né? De repertoriação para a gente, né? Aproveitar outros nutrientes que não só os tóxicos, né? Como que é importante que o empreendedor rural faça também uma transição mental, né, para poder criar o espaço onde o visitante turista que ajuda a financiar a atividade, vai experimentar, vai adquirir, vai incorporar novas visões, novas lentes para enxergar o mundo, de maneira empática, né, de maneira carinhosa e, assim, sem abrir mão da tragédia que é a vida, mas também vislumbrando, né, assim, possibilidades de construção de uma resiliência, de uma reconstrução pós-apocalíptica, mas assim, como que a gente se, É. se se relaciona com essa desgraceira toda, né? Assim, é chorando, é tomando remédio, é só propagando essas notícias ou é também valorizando, enxergando, praticando ações que são de fato regenerativas, né? Não que sejam perfeitas, não que não use plástico totalmente, mas assim, vamos ser realistas, né? O que que dá para fazer, enfim, talvez não dê para recuperar o São Francisco inteiro, mas o Paraupeba, será que dá? Se não der o Paraupeba inteiro, o que dá para fazer, né, com alguns dos afluentes enfim, a gente quer tudo. A gente não quer menos do que tudo. Mas o que é possível de fato e o que dá para fazer com as minhas capacidades? É possível tudo? Mas a gente precisa de mais gente envolvida. Para ter mais gente envolvida, a gente precisa compartilhar, né, essas experiências do corpo de modo corajoso, né, para citar o Guimarães Rosa de novo, o que a vida requer de nós é coragem, né? Porque a desgraça está dada, está tudo aí, tudo sempre foi muito difícil. Mas como que eu interajo com essas realidades tão duras e tão difíceis, né? Muito difícil. Então, Lucas, eu pondero muito sobre isso, né? Sobre isso, o grau de atenção dado às notícias e o grau de atenção e agência e energia dada às soluções. Uhum, As notícias, como você falou, estão por toda parte noticiando a desgraça. Bom, não sejamos, não sejamos inocentes. Se está noticiado por toda parte, é porque a desgraça está dando lucro. claro. Porque se não desse lucro, não estava sendo noticiada.
né? E quando é noticiada, e o bombardeamento de notícias ruins desarticulam as pessoas, né? A gente passa a Isso. viver num estado de adrenalizado, de Catatônico, né? medo e tal. É, mas aí tem um outro lado, né? Que é esse lado que você falou, por exemplo, que eu chamo de santuários de sanidade mental e ecológica, né? Você Gosto desse tem aí a nome. fazenda, você tem aí a fazenda Sertão, né? Aí eu, 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 eu sonho, e eu quero acreditar, e eu acredito nisso, que a gente tem um ponto de virada de a partir da pertença e da intimidade com o território. Uhum, Eu não tenho todas as respostas de como chegar lá, mas se eu tenho mais famílias como você e a sua esposa, por exemplo, vivendo de um lugar, vivendo da produção, do turismo, da educação, né? E vivendo as soluções. Eu não preciso que a pessoa que venha da cidade no final de semana saiba de todas as violências feitas contra o território, contra a dignidade das pessoas do território. Eu preciso que ela venha e se apaixone por aquele viver. E se ela um dia uhum, quiser viver daquele jeito e encontrar naquela vida uma possibilidade de dignidade, uma possibilidade de expressar suas vocações no mundo, ela vai desenvolver uma pertença. uhum, É essa pertença que é central para a cura do esgarçamento do tecido social que você vinha falando. Se temos uhum, pessoas que se sabem pertencentes e dependentes do território, a uhum, organização social e afetiva muda, né? A sua uhum, relação com o apiário, com o laticínio da caprinocultura, ela é diferente porque vocês sabem que uhum, vocês são dependentes dessa região. E a uhum, partir disso tem empatia, tem cuidado, tem afeto, né? uhum. Então, eu acho que tem um caminho válido que não é só pela denúncia, pelo protesto, pelo barulho, pelo ativismo. Eu acho que tem um caminho singelo, Uhum. sabe? Tem um caminho singelo de belezas, de poesias, de músicas, de uma vida artesã, né? Uma pessoa que pinta uma paisagem, ela é uma artesã, né? Ela é uma artista. Imagina uma paisagem pintada de sistemas de produção floridos, diversificados, multistratificados, né? Uhum. Animais adaptados àquele lugar, animais de produção mesmo, mas adaptados àquilo ali, funcionam bem naquele lugar, né? Uhum. Isso é de uma beleza. E eu tenho essa. Enfim, pode ser um romantismo meu, mas eu tenho essa crença, né? Eu tenho essa. Eu acredito que isso tem um poder transformador muito grande. Eu tenho certeza, cara, que tem. E aí, uma das coisas que me mostra isso, né, que me mostrou isso com muita clareza, foi o próprio Inhotim. Um lugar que havia sido usado pela mineração décadas antes e que foi sendo construído, né, tendo a beleza como uma das matrizes, né, como um dos valores, a beleza. Tudo bem, é uma beleza construída, é uma beleza que passa pelos elementos estéticos da arte, que não necessariamente são naturais, mas também tem os elementos naturais que também não são naturais 100%, porque você tem é, só de espécies de palmeiras que existem no Inhotim, Eurico, são mais de 1.100 espécies de palmeiras do mundo inteiro. Então, É você tem uma, ali é um uma coleção etnobotânica, né? É um jardim etnobotânica, assim. botânico, né? É, ela é mais botânica do que etnobotânica, mas ela tem se tornado cada vez mais etnobotânica a partir da experimentação e presença das pessoas ali. Então, e eu participei durante quase 2 décadas dessa mudança na paisagem, dessa construção da paisagem. Então, terrenos do entorno que foram incorporados, que era plantação de chuchu, que era pastagem, que hoje são jardins assim, esplendorosos e que às vezes você não precisa visitar todas as galerias ou todos os jardins, mas a pessoa aterriza num jardim desse ali, numa época do ano, com um passarinho, uma abelha, uma fruta, uma flor,
uma luz do sol e o cara fica, ele encontra ali algo perdido, né? Algo escondido, soterrado, né? E essa semente plantada vai depender no coração dessa pessoa, vai depender de como ela vai cultivar, né? Isso que tá por vir pós contato com a beleza, né? E como não existem palavras ou linguagens, né, suficientemente capazes de transportar, de contornar isso, né, aquela experiência ela fica só na mesmerização, né, ela fica no espanto, ela fica na memória afetiva, ela fica guardada num outro lugar e ela passa a ser como um sabor de uma comida da casa da avó, né? Então, cria um ponto de memória sinestésica para onde a pessoa pode voltar, ela sabe que existe, ela experimentou, né? Então, isso é um ponto que está relacionado com a beleza como valor, como atributo, né? E os lugares onde que a gente frequenta hoje em dia, no ambiente urbano, principalmente, são lugares muito feios, muito repetidos, muito monocromáticos, muito cartesianos, né? Muito estáticos, então, muito previsíveis. Então, é isso, a E, gente e, precisa se e o deslocar, o que. corpo das pessoas tem que estar deslocado para esse lugar onde você não controla, né, as coisas. E ali você tem a possibilidade de ser surpreendido e maravilhosamente bem tocado. Mas e quando a gente traz isso para uma escala familiar? Porque o Inhotim, por exemplo, a pessoa pode ir ali e experimentar tudo isso, mas aquilo, é, pela escala, né, pela magnitude e tal, talvez não desperte na pessoa um estalo assim, tipo, poxa, eu posso viver isso no meu dia a dia. Uhum, uhum. Mas talvez uma visita na sua propriedade faça isso, Isso, né? isso, isso. Que é assim, a pessoa vai no Inhotim, tem tudo aquilo ali que você falou, e eu concordo, né? Criam uma memória sinestésica, memórias afetivas, criam balizamentos sensoriais, né? Que você tem falado muito do corpo na presença. Eu acho interessante isso, né? O balizamento sensorial. Poxa, dá para eu viver com perspectiva de natureza para todo lado, dá para eu viver Uhum, com cores, com sabores, com zumbidos, com sons, né? E aí isso traz um balizamento, né? Tipo assim, olha, isso aqui me faz bem, hein? Eu fiquei bem quando eu fui nesse lugar aqui, né? uhum, uhum, É um uhum. balizamento. Mas tem uma outra questão que eu acho que na propriedade familiar isso é ainda mais potencializado quando existe ali, ao mesmo tempo, a qualidade de vida, a ética ecológica e a viabilidade financeira. Porque a família Perfeito. que vem da cidade e vê ali pessoas vivendo bem, que são recebidas pelos anfitriões que são os donos, ou pessoas muito Uhum, próximas ali da propriedade, né? uhum. Imediatamente tem ali, mais facilmente, eu suponho, a, a pressuposição, né? Tipo, poxa, eu posso viver assim, né? Eu posso fazer isso também. Acho que muda a relação de consumo, né? Então, assim, quando você tá dentro de algo muito grandioso, você se sente apequenado muitas vezes e incapaz de produzir algo tão bonito, né? E às vezes a corda fica muito alta, né? Mas quando você está num quintal, você fala, não, eu posso fazer isso também. Eu posso fazer até melhor, de repente, algumas coisas, e algumas coisas eu vou tentar igualar. Mas fica mais palatável, né? Você ganha essa experiência do corpo, ela tem o sentido mais personificado e, portanto, é mais guardado nos afetos. É diferente de você ir no estádio, né? Assistir, vai no Mineirão, ver um jogo com 50 mil, 60 mil pessoas e assim, você começa a agir um pouco, né, como no coletivo ali, né? Tem um apelo de rebanho, né, de massa e tal. Mas quando você está, né, mais com os olhos, com o corpo todo mais próximo, né, sem tanta interferência energética assim do lado, fica uma experiência muito mais autêntica, genuína e transformadora, penso. E por isso O, o turismo é um ponto de referência fundamental, cara, para mim. o mineirinho chega e fala assim, eu dou conta de fazer esse trem também, uai.
Ué, tá doido? Eu consigo estranho aí, né? Você tá doido? Isso é fácil demais, senhor. Como é que tá essa questão de vocês aí, Lucas, com essa divisão, assim, né? Na medida em que você se sente confortável de falar sobre isso, obviamente, mas essa divisão, assim, do que vem da produção, do que vem do turismo, do que vem da educação, como é que tá Uhum, essas entradas, assim, essa divisão de empreendimentos, né, para vocês sim. aí? Ó, eu, esse sistema, eu já venho trabalhando com agrofloresta há 9 anos, né, que eu estava no terreno desse amigo que arrendou para mim uma parte. Primeiro eu comecei fazendo no meu quintal, né, assim, eu sempre tive o incômodo de não, de precisar pôr a mão na terra, de estar olhando para o céu, de respirar puro e tal. Eu comecei no quintal. Eu, eu falei também que ninguém começa da estaca zero, né? Então, assim, eu não comecei no quintal, eu comecei desde antes de eu nascer lá, meus avós e tal, mas criado no interior de Minas, na cidade de Dores do Indaiá, que é uma cidadezinha lá perto da região do Alto São Francisco. Lá eu tinha quintal, tinha galinha, tinha pato, pombo, planta, horta e tal, e me afeiçoei a isso. Em casa, já adulto, eu precisava com uma necessidade terapêutica mesmo. Depois eu arrendei esse terreno e fui para lá. E aí, há 3 anos aproximadamente, eu adquiri essa fazenda e lá eu iniciei uma coisa muito mais estruturada, planejada, pensada e intencional. Esses três pilares, né, produção orgânica, o turismo rural de base comunitária e a educação, formação, né, eles são parte de um plano de 25 anos que eu tenho desenhado para mim. 25 é a primeira fase, vamos chamar assim, porque a ideia é que ele continue, né, comigo lá, ou com os meus filhos, ou com outra, enfim, outra configuração. Mas eu sempre achei que eu precisava deixar a coisa mais bonita possível para poder ter condição de mostrar para as pessoas. Então, o meu foco nesses 2 anos de plantio, são 3 anos do terreno, mas o primeiro preparação, recuperação de nascente e tal, reconfiguração das lagoas, é, planejamento, né, remineralização do solo. Aí que eu fui, assim, o primeiro plantio, ele data de outubro de 2022, então tem pouco mais de 2 anos, né? Eu achava, Eurico, e ainda acho que eu preciso ter algo substancial, uma matéria bonita para poder abrir a porteira para valer e mostrar para todo mundo as potencialidades da agricultura regenerativa e o que é possível fazer com planejamento, com algum recurso financeiro, com muita vontade e tal. Então, eu diria, enfim, te respondendo, que hoje a produção agrícola ela responde por cerca de 80% da receita das atividades e uns 15% aí, de 15 a 18% assim, turismo. Tá? Então, grupos que vêm, escolas, turistas que já estão em Brumadinho, visitando Inhotim ou outros atrativos, pessoas que vêm de Belo Horizonte para passar um fim de semana, para passar uma tarde, um dia, famílias, né, e tal. O- e aí fica uma beiradinha pequena para a questão de educação, porque eu ainda acho que tem alguns níveis de maturação que são importantes para fazer a coisa muito bem feita, sabe? Fui forjado assim para tentar fazer o negócio da melhor forma possível e eu acho que eu sempre posso fazer um pouco melhor. Então, eu acho que nessa proporção. Mas a ideia é que essa parte de turismo ela alcance um pouco mais de território aí dentro da história da, da constituição financeira, né, da empresa, da fazenda, e da parte agrícola, né, a parte orgânica, que a gente possa, enfim, agora com 2 anos, um ano e meio, 2 anos, é que eu estou conseguindo colher certos frutos
que antes estava muito na ciclagem ali das hortaliças, das culturas mais rápidas, e agora as goiabeiras, os mamoeiros, os limões, as mexericas, começam a vir com um pouco mais de intensidade. Mas a mandioca tem sido muito interessante, com milho, feijão, as hortaliças e tal. Mas tem a história do peixe, então tem lagoa, mas eu não consegui ainda estabelecer a história da produção de peixes orgânicos na fazenda. E os O gargalo cogumelos, da que é uma ração, coisa. né? Pois é, O mas aí gargalo... talvez eu consiga prescindir da ração com as sobras das hortaliças e das outras culturas, mas ainda não experimentei, né? Então preciso adquirir mais musculatura ou talvez mais parcerias comunitárias, né, que topem fazer como eu faço com as abelhas. Uhum. Então, inclusive com a questão do cogumelo e outras possibilidades aí, um porquinho, a galinha, talvez um gado mais adiante. Então, não tenho vedação. Minha questão de limitação é energética, financeira e muscular, e de tempo, assim, porque 24 horas não estão sendo suficientes, não. Isso aí é um problema, isso aí, né? Tem É, um foda. gargalozinho aí no social e da qualidade de vida. Mas o que é interessante é que a expansão do turismo e a expansão da educação, elas de novo têm uma interdependência e uma retroalimentação, porque você, na medida que expande o turismo, você expande uma, uma, uma capacidade de escoamento interna de Uhum. altíssima eficiência e conversão, né? Sim, baixo custo Alguma, energético. algumas pessoas que eu tenho trabalhado, elas têm feito isso com sucesso, né? Elas conseguiram abrir a propriedade para mostrar e, enfim, e receber o turista, mas ao mesmo tempo elas estão mostrando o beneficiamento, os produtos, e aquilo vira uma plataforma de escoamento interno muito eficiente, com a margem de retorno bem aumentada, porque não tem atravessador nenhum, não tem viagem nenhuma, não tem entrega, não tem combustível, não tem nada Isso, envolvido, né? isso. É muito interessante. Aí sim. E interessante também essa questão que você colocou, né, da sua abertura com relação à integração dos animais, desde o peixe até o gado, igual você colocou. Não é fácil. Eu vou falar um negócio que talvez seja meio espinhoso, mas eu vejo que é mais fácil para as pessoas que têm um histórico com a produção animal incorporar bem os sistemas florestais do que o Uhum. contrário. Obviamente que eu estou falando de uma experiência minha empírica, anedótica, nada científico, nada pesquisado, né, assim, a fundo. Mas eu tenho visto isso, que as pessoas que têm, assim, já uma experiência com os animais na propriedade, e obviamente de inclinação, né, ecológica, que tem todo esse cuidado, elas conseguem incrementar outras áreas de produção mais facilmente, talvez porque a produção animal traga uma estabilidade financeira maior, não sei, eu suspeito que seja isso, do que o contrário. As pessoas que entram pelos sistemas florestais, elas têm uma curva de aprendizado muito grande para chegar nos animais. E às vezes Uhum. nem todo mundo, mas às vezes é um gargalo, às vezes elas se beneficiariam se elas fizessem isso, mas realmente fica um passo difícil de dar assim nos primeiros Entendi. anos, Um né? purismo, talvez, um pouco, né? Tenho talvez ou mesmo uma falta do repertório, né? Porque, assim, se você. Pô, eu era moleque de 8 10 anos de idade, eu criava pombo, cara. Assim, eu tinha dezenas de pombos, assim, então eu fazia. Assim, eu sabia quem estava cruzando com quem, o ovo, quando é que vai nascer, quantos dias e tal, e você trocava pombo com os amigos e tal. é, Misturava ovo de pato com ovo de galinha, porque às vezes a mãe abandonava o ninho, você queria que continuasse, né, no período ali é, de, Incubação de ali. incubação, né? E aí é isso, você vai brincando com esses negócios, né? Então, assim, eu acho que aproxima, né? Assim, você vê um porco ser morto, é uma cena, é uma experiência estética incrível, né? Assim, para uma criança, e isso
te marca muito profundamente, mas não te apavora, né? Não é uma coisa. Depois você come o porco, né? Tipo assim, algumas horas depois você está comendo porco. Então isso é, não é crueldade, né? Pelo menos não é visto por mim como crueldade, assim como não foi na época, é comida, pô, né? É. Então essa eu acho que tem a ver com a experiência mesmo, né? Do corpo, da experimentação e de tudo, a gente se afastou demais, né? O filé já vem cortado, o ovo já vem na caixinha e tal. Não tem, tá tudo certo. Não tem doença, não tem crise, não tem nada, né? É muito fácil, ficou tão fácil que ficou chato É algumas o coisas. deslocamento de novo que você faz, cara. Esses dias eu tive uma interação com uma pessoa na internet e tem me assustado, assim, me assustado. Já está acontecendo há muito tempo, eu já estou meio acostumado, mas assim, as pessoas estão muito mal educadas, né, nas interações na internet. Eu brinco que sessão de comentário na internet é zoológico, só tem bicho. O povo tudo, o povo tudo desgarrado, fala sem educação e enfim, né? E esses dias teve uma reportagem que saiu do Joio e do Trigo. E aí eu também tive umas trocas de comentários. Eu acredito que seja o autor da reportagem, né? Eu li a reportagem e ele não, e ele fica repetindo que eu não li. E é uma reportagem que diz o seguinte, que todo mundo tem que comer menos carne para que não haja a expansão das áreas de desmatamento para a pecuária no Brasil. E aí dentro dessas interações veio uma menina também que falou um pouquinho sobre isso aí que você falou, mas no viés antiespecista, né? E ela falou assim, é, se você tivesse que matar para comer, eu queria ver se seria assim, né? Porque eu estava Uhum, defendendo a uhum, integração animal na agricultura uhum, uhum, e me posicionando, falei assim, olha, isso aqui é um edital totalmente enviesado, isso aqui não condiz com a realidade ecológica de lugar nenhum, né? uhum, Uma coisa é, devemos parar de desmatar, perfeito. Outra uhum. coisa é associar a área do aumento de desmatamento com a pecuária. A pecuária é só uma desculpa, né? Pouca gente entende esse ciclo, né? Tem umas As confusões aí, áreas o que são que é lei e o que que é desmatadas, tipo. as áreas são desmatadas para madeira, bota um gado e uma lavoura, ou um gado depois uma lavoura, ou uma lavoura depois um gado, e tenta Isso. chegar na mineração, que é o que a gente vem discutindo, né? Até ficar tudo Aí, plano. aí e nossa, mas, mas aí, enfim, eu estava nessa conversa com os dois, né? E aí a menina faz um comentário que é nesse sentido que você fez aí agora. Ela falou assim: eu queria ver se você tivesse que matar, se você ia comer. Uhum, E aí foi exatamente o que eu falei para ela. Eu falei assim: olha, no campo, a morte e a vida, elas fazem parte do mesmo ciclo. E muitas vezes esse ciclo está a serviço da melhora da saúde do lugar. Então eu cresci em contato com a matança dos animais, me afastei, fui para a cidade e voltei para o campo. E eu vejo isso, não entrei em todos esses detalhes com ela, né, mas eu vejo isso como uma construção de autonomia. Poxa, a gente comia os frangos que a gente produzia, a gente comia o porco que a gente produzia, a gente comia né, o gado que a gente produzia, então os caprinos que a gente produzia. Então, muito parecido com essa experiência que você teve aí no Noroeste de Minas, né? Inclusive, a uhum, minha família vem de lá, né? De lá, meu avô era do Sudeste de Minas. Enfim, vem, né, de Minas e dessa cultura de criação de autonomia. sim. E aí ela entrou ela não conseguiu conversar mais, porque assim, para ela, uma pessoa ser capaz de matar o animal para comer é uma aquela pessoa passa a ser categorizada como um ser humano de ética e consciência inferior à dela. É a Entendi. desumanização do outro, né? Uhum, E aí a partir dali não tem mais diálogo, porque você virou um monstro e uhum, não tem mais como uhum. conversar. O abismo já está E, construído, né? Então, e eu vejo isso como um dos desafios do nosso tempo, né? Porque a partir daquele momento não tem diálogo mais. O outro não é um ser humano igual a você, né? O bolsonarista não é ser humano igual ao lulista, o lulista não é ser humano igual ao bolsonarista, acabou, e assim acabou, vai. E, acabou. e o, carni, e o carnista que eles chamam, né? Que é um pejorativo, mas assim, o onívoro não é um ser humano igual ao antiespecista, e assim vai. Aí você vai criando gradações de ser humano que vai dificultando a fala, né? E aí o repórter falava assim, não, mas você há de convir que a expansão é em função do gado, que se a gente diminui o consumo do gado, a gente diminui a expansão. Aí é aquele negócio que você falou hoje também, né? É a pessoa querer socializar o sacrifício,
Mas o sistema industrial ele vai continuar avançando. Se ele não botar o gado naquele desmatamento, ele vai botar mineração. Então, assim, não é o problema o problema é a indústria, né, e o paradigma vigente de economia industrial. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, você precisa ler dentro da agroecologia da Primavera, Sebastião Pinheiro, Rastrepo, Pablo Titonel, Miguel Altieri, Glisman. Aí eu falei, você pode ir para o Saver, você pode ir. Aí eu falei, assim, tá aqui feita uma revisão bibliográfica para você. Todos esses dizem que nós podemos produzir no mínimo 2 vezes mais animais por área com abordagens ecológicas. Ou seja, nós podemos duplicar ou quadriplicar a nossa produção pecuária sem desmatar mais nada. E Uhum. aí eu te pergunto, quem são essas pessoas que têm que comer menos? Como que uma agenda vem de cima determinando o que pessoas em vários biomas, ecossistemas, jeitos de viver diferentes devem ou não comer? É a esquerda ampliando e aplicando o pensamento colonialista dentro dela mesma. Como é que vem uma ideia centralizada de comer menos carne e aplica para todo mundo? E o semiárido? E o cerrado? E o cara que trabalha no físico o dia inteiro, Uhum. precisando da proteína, né? Eu achei assim um descolamento, como você falou, um descolamento da realidade ecológica enorme, né? Uhum. É. Mas, não, mas para fechar, aí eu venho encontrando pessoas e empreendimentos como o seu, que a pessoa entra ali, quando ela vê o animal ali dentro de uma outra lógica, a pessoa meio que tem uma pausa cerebral ali, né? E aí, a partir daquele momento, ela passa a entender que é possível outro paradigma, que É. mistura tudo e que tudo aumenta a saúde do lugar. É. Eu percebo que tem esse papel, né? Os lugares como a Fazenda Sertão. Se a pessoa chega e fala, "Oh, mas dá para fazer de outro jeito então?" Uhum. Uhum. Ninguém falou isso antes. Meu filho é agrônomo, ele não aprendeu isso. Eu já fui, minha família toda é de fazenda, eu nunca vi. Mas é porque o alfabeto não foi aberto completamente, né? Assim, e se teve o alfabeto, não teve o dicionário, não, enfim, as leituras foram limitadas, né? E manter a mente, o corpo curiosos, manter a vivacidade, né? Para tentar entender o que acontece no mundo, é uma coisa que eu desejo para mim, assim, até o meu último dia. E desejo para todas as pessoas que duvidem, que questionem, que perguntem, que busquem, mas se elas estão tão cansadas às vezes, né, das suas tribulações, às vezes não pensar dói, né? Pensar, pensar é difícil. E aí, É, vocês precisam é de verdade. energia para pensar também, pô. Então, se você não tem esse espaço, você acaba não pensando, não dá. Dá o que tem aí mesmo e tá valendo aí, só liga a televisão e tá tudo certo, né? Então, tudo bem, tem hora que tem estafa, tem hora que você tem que esvaziar a mente mesmo, mas não precisa ser o tempo todo, cara, né? Vamos dosar isso aí melhor para aprender, para manter a curiosidade, para manter o corpo E, permeável, né? e quando pensa, né, assim, faz esse exercício aí e tal, a pessoa ela, ela, ela é provocada a construir coerência, né? E aí que tá o negócio, né? Se você começa a Aí que dói mais. enxergar e Aí que dói. pensar, e aí. Ô Lucas, vamos aqui já indo para um finalmente aqui, porque, né, você já foi generoso pra caramba com o seu tempo aí. Não, muito grato Como também. é que você vai fazer para. Como é que estão os planos aí dentro desse turismo seu, dentro desses cursos, para incluir tudo esse de instrumento musical que eu tô vendo aí atrás de você? Eu quero saber quando é que é a farra para eu poder ir aí, pô. Uai, tem que ser com a experiência do corpo, né, Eurico? Assim, pelo, Pois é. pelo, pelo virtual não dá, pô. Até dá, mas tem as limitações, né? Sim. Então, pois é, cara, eu acho que tem um despertar da sensibilidade, né, sensorial, assim, que ele acontece muito durante essas visitas, né, que eu faço com os grupos. Então, eu recebo as pessoas e aí tem uma série de, assim, eu sou muito adaptável, né, ao perfil do grupo, indivíduos dentro do grupo que às vezes destoam um pouquinho e que vão puxar a média para um certo lado ou para o outro, e dá tudo certo. Mas eu trabalho muito com o despertar dessa sensibilidade sensorial, né? Então, uma a gente está num lugar onde você tem baixíssima interferência
na paisagem sonora, né? Então, a paisagem sonora que está posta, ela é basicamente de fauna, de vento, né, de algum trabalho que está sendo feito ali, é, e os cheiros, né, a temperatura, a umidade e tal. Então, isso ajuda a despertar essa sensibilidade acústica, por exemplo, né? Como você está dizendo. Então, até para ouvir uma música, você tem que estar preparado para poder ouvir bem, né? Até para identificar um animal, identificar uma folha diferente, identificar sei lá, um crepitar do fogo, o exercício dos sentidos no seu máximo potencial, né? Daquilo que é possível para cada pessoa. Então, é mais nessa pegada aí, né? De chamar para essa sensibilização. E aí, enfim, quando tem algum convidado, alguém, algum amigo, um parente, passando mais tempo lá, e a gente abre o PIN e aí dá para investigar essa sensibilidade acústica e gustativa também, assim, de várias outras maneiras, viu, Lipa? Tem que ser de cor presente. Eu quero chegar aí. Do Esse convite. ano esse ano quase deu certo. Tem um pessoal bacana, cara. Aí perto tem o Arthur Vasconcelos, que é um veterinário bacana. Tá por aí também, tem um trabalho interessante com a alimentação natural dos animais e tal. Teve a Hum, Márcia, a gente estava tentando chegar aí e por uma série de sim. razões não deu muito certo. Algumas outras pessoas aí de BH. Tem um aluno meu que está participando agora desse trabalho mais recente que eu estou fazendo, que é o Vitor Mendes, que é um músico também, multi-instrumentista aí de Uhum, BH. A uhum. gente até fez uma composição junto, eu fiz um trecho de letra, e ele botou melodia e letra também. Legal. Enfim, tem uma galera aí pela região aí que eu acho que a gente faria um encontro muito bacana. Tem que ver quando é que a gente consegue materializar isso de forma suave para todo mundo, né? Assim, aquela coisa que acontece sem muito Porteira está esforço. aberta, cara. A porteira está aberta. Vamos fazer. Lucas, muito obrigado pelo seu tempo. Como é que as pessoas te encontram? Como é que a gente pode comer da sua comida, escutar a sua música, visitar o seu lugar? Como é que funciona? Escutar as poesias da sua esposa? Como é que a gente. Muito bom. Então, pode ser no meu contato, por telefone, direto, ou pelo site, ou mesmo pelo Instagram, né? Então, fazendasertão.com é o site. O Instagram é fazenda underline agro, sertão, de novo, Instagram, fazenda underline sertão, sem o tio, underline agrofloresta. Eu vou É. colocar Mas, aqui enfim, é muito fácil o de me link. acessar através de mensagem direta no Instagram e por ali a gente estabelece outros canais. Eu atendo dois CSAs aqui na região. Também atendo cestas diretas, né? Eu publico semanalmente uma lista com cerca de 30 é, variedades, né, de produtos produzidos na fazenda. E através do site mesmo, né? Tem a loja virtual que tudo pode ser feito através de lá. E para as visitações, sempre através do Instagram, ou do coletivo Céu de Montanhas, que é um coletivo de experiências, né, para o turista, experiências rurais para o turista, que é esse coletivo que a gente vem criando aqui em Brumadinho. Tem muita coisa bonita lá de cerâmica, de vivência de quintal, enfim, de gastronomia. Lucas, eu vou colocar o site na descrição do vídeo, o pessoal e do áudio, né? Aham. Deve sair aí daqui umas semanas. É, mas eu vou fazer uma última pergunta que me escapou e vou te pedir um perdão aqui, mas é uma pergunta bem direta, assim. Qual que é o tamanho da sua área produtiva hoje e qual que é o seu quadro Uhum. de funcionário? Pois é, cara. Eu tenho, nesses 2 anos, né, eu corri muito para implantar 3 hectares de SAF. Eu estou com 3 hectares e o meu objetivo é chegar no mínimo a 5 e no máximo a 10 time.
e o outro tem ido uma, duas vezes por semana. Então esse é a turma. Um desafio, né, para a gente, Lucas, essa questão desse equilíbrio aí da área produtiva com a lucratividade e os funcionários, né? Mas, cara, muito obrigado, bicho. Foi muito bacana o nosso papo. Eu espero que flua da gente se encontrar aí presencialmente muito em breve. Muita gente em Minas tem feito esse chamado, eventualmente ele vai acontecer e a gente vai Vamos conseguir fazer fazer essa acontecer. prosa aí com a cachaçinha na beira do fogão de lenha, Oh, vai ser bom. com outras, com o corpo bem presente em outras farras. Lucas, Muito grato obrigado, velho. também, Eurico. Muito bom estar com você aqui de novo aqui nesse bate-bola, cara. Muito honrado pelo convite e feliz pelo nível de trocas, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, eu admiro e faço uma propaganda dele. Sou um entusiasta da sua maneira né, de se posicionar no mundo de maneira ativa, de maneira cuidadosa e de maneira muito contundente, né? Que eu acho que a gente não tem muito tempo a perder, assim, então é preciso, às vezes, né, ser mais, meter o pé na porta mesmo, senão pode ser tarde, pode ser mais tarde do que já é. Mas e o nosso Muito encontro obrigado, meu a amigo. porteira tá aberta, cara. Tô Vai acontecer.